Beleza, pessoal? Vamos dar andamento aí ao conteúdo Laboratório Clínico 3, a parte de estudo da farmacologia dos antibióticos direcionado ao antibiograma, que é uma parte de final da microbiologia clínica. Então, nós acabamos de falar sobre as quinolonas, vamos partir para uma próxima classe que serão as sulfas. Então, os representantes da sulfa são as sulfonamidas. Deixa eu escrever aqui. Sulfonamidas e sulfametoxazol. Perdeu nada não, acabei de começar. Só estava falando que a gente está partindo agora para o próximo slide, as sulfas. Tá? Eu estava explicando só que o conteúdo dos slides, que eu postei 2 conteúdos no portal, 2 PowerPoints, né? Este primeiro seria a parte teórica e o outro referente à parte prática que a gente vai ver daqui a 15 dias na aula prática, porque semana que vem vai ser feriado, correto? Não perdeu nada não. Então, os representantes aí das sulfas é a sulfonamida e o sulfametoxazol, que geralmente ele vai estar complexado em outro antibiótico chamado trimmetoprim, mas isso não vem ao caso. Então, mecanismo de ação desses antibióticos é a inibição da síntese de ácido fólico pela bactéria. Tá bom? Então, é uma inibição do metabolismo do ácido fólico. E nosso organismo também metaboliza ácido fólico. Logo, se nosso organismo executa o metabolismo do ácido fólico, a bactéria também executa, os antibióticos eles vão ter uma reação cruzada que pode levar a alguns efeitos colaterais, principalmente relacionados a este metabolismo comum. Tá certo? Além de outros efeitos colaterais que são comuns do antibiótico, de outros antibióticos, como a diarreia, desequilíbrio de flora. Então, eles são antibióticos que, a princípio, eram muito utilizados, tá? São antibióticos bem antigos. Agora eu vou mais rapidinho, tá, gente? Porque ainda tem bastante slide e eu já falei os principais. Esses daqui para frente são apenas slides complementares. Então, as sulfas são antibióticos bastante antigos, foram bastante utilizados no passado, principalmente ali nos anos 60, pós-guerra do Vietnã e tal, mas começaram a apresentar muitos casos de resistência bacteriana. Eram considerados antibióticos de amplo espectro, mas hoje, apesar de ainda ser considerado de amplo espectro, sua eficácia é muito restrita. Tá? Hoje é utilizado mais para infecções cutâneas, alguns quadros de infecções urinárias, também pode ser utilizado para infecções não complicadas de vias respiratórias superiores, tá? E a indicação seria principalmente para bactérias gram-positivo sensíveis. Beleza? Então, falando bem rapidinho aqui da sulfa, basicamente isso aí, resumindo, né? Os macrolídeos são uma outra classe de antibióticos aí. O espectro de ação dos macrolídeos também é um espectro de ação reduzido, tá? Os seus principais representantes, vou escrever aqui para vocês. Temos a azitromicina, eritromicina e claritromicina. São os principais representantes dessa classe. O mecanismo de ação desses antibióticos é a inibição na síntese de proteína a nível de ribossomo bacteriano. Então, basicamente, é um tipo de inibição
parecido com o que os aminoglicosídeos realizam, só que é um antibiótico que tem um espectro de ação menor. Ele realiza esse mecanismo de ação basicamente contra bactérias gram-positivo, principalmente Streptococcus, Staphylococcus e Enterococcus. Porém, já estamos verificando uma resistência muito grande a esses antibióticos, tá? Ele, depois da azitromicina, quando a azitromicina foi lançada, foi uma maior euforia, né? Que é um antibiótico que tem uma meia-vida muito longa. O que é um antibiótico que possui uma meia-vida muito longa? Ele circula pelo organismo por bastante tempo. Isso permite que você tome poucas doses e esse antibiótico vai ficar ativo, circulante no nosso organismo por bastante tempo. Então a azitromicina, basicamente, quando ela foi lançada, ela tinha muita eficácia, principalmente em quadros de infecções de vias respiratórias superiores provocadas por Coccus gram-positivo. Então aquelas amidalites, faringite, rinite, sinusite e até mesmo algumas pneumonias descomplicadas, né, causadas por bactérias gram-positivo eram amplamente tratadas com a azitromicina. Então a azitromicina, ela veio para o mercado justamente numa época que não tinha uma restrição rígida na venda de antibióticos nas drogarias. Conseguia-se comprar facilmente sem receita os antibióticos. Então ocorreu um consumo em massa desse antibiótico, as bactérias foram expostas de forma excessiva e desnecessária a esse antibiótico e acabaram ganhando uma resistência. Então esse antibiótico acabou sendo queimado, vamos dizer assim, tá? Pela indústria farmacêutica devido à superexposição. Hoje existe estudos, né, para o uso de macrolídeos como um mecanismo à parte, tá, que ainda está em um estudo bem prematuro, tá, como uma das drogas com ação antiviral, principalmente relacionada ao coronavírus. Na prática, eu vou falar para vocês a minha experiência que eu tive Covid. Eu tomei todos os medicamentos que foram prescritos, tá? Eu aceitei tomar azitromicina, ivermectina, hidroxicloroquina. Eu saí super bem da infecção. No segundo dia dos medicamentos, eu já senti o meu corpo praticamente responsivo, tá? Sem sintomas muito graves, e só tive que acabar o ciclo, né, dos medicamentos e fazer o meu isolamento porque eu transmitia o vírus, tá? Então, pode ser que a vacina tenha me protegido, mas pode ser que os medicamentos que eu utilizei favoreceram minha recuperação, mas graças a Deus, independente de uma coisa ou de outra, estou aqui com vocês sem sequelas. Então, na prática, eu defendo essa terapia que ainda está em estudo, tá? Eu acho que ela tem fundamento porque os estudos preliminares mostram, né, que as pessoas que foram submetidas a um tratamento precoce tiveram uma menor gravidade. Então, apesar da mídia tentar impor que isso aí não existe, eu, como membro ativo da área de saúde, eu convivo com isso diariamente e vejo que as pessoas que realmente foram expostas a esse treinamento, principalmente esse tratamento, não tendo tomado a vacina, tiveram uma melhor evolução, tá? Então eu defendo o tratamento precoce. Basicamente, os macrolídeos, então, eles agem nesse mecanismo de ação. O espectro de ação deles, basicamente, é contra bactérias gram-positivo, Coccus gram-positivo. Seus efeitos adversos estão mais relacionados a quadros de diarreia,
tá? Intolerância, desconforto gastrointestinal, gases, não tem grandes contraindicações. A facilidade de administração também é bem satisfatória, porque existe formas farmacêuticas em comprimidos, né, via oral e parenteral. Então hoje ela tem uma indicação aí mais restrita a germes gram-positivo, e essa indicação paralela aí como uma terapia, não vamos dizer assim uma antibiótico-terapia, seria mais uma quimioterapia antiviral, porque acaba que ela é utilizada em um coquetel, tá? Contendo outros medicamentos, e a ação sinérgica entre eles favoreceria a eliminação do coronavírus, tá? Partindo aqui para o próximo, nós temos aí um representante importante agora, principalmente para os estafilococos, tá? É um antibiótico com espectro bem reduzido, bem específico em determinada espécie bacteriana, espécimes bacterianas, né? Entre eles, principalmente enterococos, streptococos e estafilococos, que seria o mais importante. Porque os estafilococos, eles adquiriram uma resistência a um antibiótico que era amplamente utilizado para o estafilococos, que se chamava meticilina, aqui no Brasil é conhecido como oxacilina. Tá? E esse antibiótico ele era bastante forte e eficiente, e a mutação que os estafilococos sofreram fizeram com que esse antibiótico passasse a se tornar resistente, e ao mesmo tempo esses estafilococos resistentes à meticilina ou oxacilina se mostraram bastante agressivos em processos infecciosos. E os estafilococos, como nós já estudamos no semestre passado, são bactérias que têm um potencial muito grande de causar infecção em praticamente qualquer tecido do nosso organismo. É uma infecção piogênica, uma infecção geralmente grave, tá? Então, com essa resistência aos antibióticos conhecidos como meticilina e oxacilina, eles descobriram, né, que os estafilococos resistentes à meticilina e oxacilina tinham uma sensibilidade muito boa aos glicopeptídeos, que no caso seria a vancomicina e a teicoplanina. Vou escrever aqui para vocês, que são os principais representantes dos glicopeptídeos: vancomicina e teicoplanina. Então, esses antibióticos, eles têm uma ação, um espectro de ação reduzido, porque eles agem diretamente... Oi, pode falar. Alguém, mão levantada, Geisiane. Enterococos. Tá? Mas ele é especialmente utilizado para o Staphylococcus, principalmente o Staphylococcus meticilina resistente. O Staphylococcus meticilina resistente, ele tem até uma sigla que vocês vão encontrar eles em alguns artigos científicos. A sigla é essa aqui, MRSA. MRSA. O que isso aqui significa? Meticilina resistente Staphylococcus aureus. Toda vez que vocês verem essa sigla aqui, nós temos que pensar em glicopeptídeos, que seria o antibiótico de escolha quando nós temos um Staphylococcus aureus meticilina resistente. Então isso aqui é protocolo. Qualquer instituição, qualquer CCIH, qualquer achado de Staphylococcus meticilina resistente, o médico, possivelmente vai seguir o protocolo e vai prescrever os glicopeptídeos, que têm uma ação sobre a inibição da síntese de peptídeo glicano,
tá? O mecanismo de ação dele é inibição da síntese de peptídeo glicano, tá? Tanto é que ele se chama glicopeptídeo. Querem anotar aí? Vamos lá. Os glicopeptídeos, o mecanismo de ação é inibição da síntese de peptídeo-glicano na parede celular bacteriana. E esse antibiótico, apesar dele agir especificamente na parede celular bacteriana, a estrutura química desse antibiótico é uma estrutura que ela leva a um quadro de nefrotoxicidade, tá? Ele é um antibiótico que causa lesão dos néfrons, tá? A estrutura química dele lesiona os néfrons, que são as estruturas funcionais dos rins. Então, é um antibiótico que tem como principal efeito adverso levar à nefrotoxicidade. Beleza? Então, a principal indicação dele seria para utilização em cepas resistentes de estafilococos, tá? Ou outros cocos gram positivo, e a contraindicação são aqueles que possuem predisposição para doenças renais ou que possuem diabetes, hipertensão ou alguma doença renal previamente instalada, que pode ser, de certa forma, exacerbada, tá certo? Partindo para o próximo aqui. Polimixinas. Essas polimixinas aqui são antibióticos muito potentes, tá certo? As polimixinas, elas são principalmente utilizadas para bactérias hospitalares, tá? É um antibiótico de uso exclusivo em infecções hospitalares, principalmente pelos germes Acinetobacter e Pseudomonas, que são germes com predominância hospitalar, tá? O mecanismo de ação dessas polimixinas esqueci de falar o representante, né? O representante ele se chama polimixina B, e tem um outro que se chama colestina. São os dois representantes principais, tá certo? O mecanismo de ação desses antibióticos é a inibição, tá, da síntese de membrana plasmática, tá? Ele interfere na produção da membrana plasmática, ele causa o rompimento da membrana plasmática bacteriana. Não é parede celular, é membrana plasmática, tá? Membrana plasmática nós temos citoplasmática? Temos. Então, esse antibiótico ele vai ter muitos efeitos colaterais cruzados com o nosso organismo, tá? Ele vai praticamente gerar efeitos colaterais sistêmicos no nosso organismo. É um antibiótico que ele tem a maior quantidade de efeitos colaterais. Ele gera efeito colateral em tudo. Efeito colateral vascular. Oi? Por isso que ele é hospitalar, por vários motivos. Primeiro, ele é restrito de uso hospitalar porque ele serve para bactérias multiresistentes hospitalares. Segundo motivo, ele é por via endovenosa. Terceiro motivo, o espectro de ação dele é muito grande. Ele vai causar diversos efeitos colaterais sistêmicos. Ele afeta a circulação, ele afeta fígado, ele afeta rim, ele afeta audição, tá? Então, ele afeta membranas
intestinais, ele causa quadros de diarreia muito graves. Então é um antibiótico, vamos dizer assim, de última escolha, quando o médico já não tem, vamos dizer assim, alternativas para utilizar, o paciente está realmente colonizado por uma bactéria multiresistente, precisa ser exposto a alguma terapia mais agressiva. Então aí nós temos as polimixinas, tá? E também é uma alternativa contra a Klebsiella pneumoniae carbapenemase, né? Que é a KPC, que é aquela superbactéria resistente aos carbapenêmicos. Também é uma bactéria geralmente hospitalar, apesar de já ser identificada fora de instituições hospitalares também, tá? Então, a indicação seria realmente para combate de bactérias multiresistentes hospitalares. Então aí está a nossa polimixina. Então a padronização, como eu falei lá no início, ela é realizada por esses dois órgãos, né, que é a CLSI e a BRCast. A BRCast é brasileira, a CLSI é internacional. E ela visa mesclar justamente as características da farmacologia dos antibióticos juntamente com o mecanismo de resistência que as bactérias começaram a apresentar, juntamente aos padrões, a possibilidade do laboratório de realizar esse estudo, né, interpretativo sobre os antibióticos, o que deve ser utilizado, e as recomendações do serviço hospitalar, que é o chamado CCIH, que é Comitê de Combate à Infecção Hospitalar. Então, essa padronização é para mesclar todos esses critérios para que você monte um antibiograma da melhor maneira possível para atender a todos esses critérios, utilizando aquelas principais classes de antibióticos que eu passei para vocês. Agora falando um pouquinho de resistência bacteriana. Como que a bactéria ela vai se tornar resistente a um determinado antibiótico? Então, nós temos aqui 3 tipos básicos de resistência bacteriana. Nós temos a chamada resistência bacteriana constitutiva ou intrínseca. O que é isso? Uma resistência bacteriana constitutiva ou intrínseca é aquela que já está implícita no DNA da pessoa. Da pessoa não, né? Da bactéria. Então, a bactéria já tem no DNA uma informação que protege ela sobre determinado antibiótico. Então, aquela bactéria já nasce, vamos dizer assim, nesse termo, né, resistente a esse antibiótico, porque o DNA dela já codificou isso. Então, isso aí é imutável, tá certo? Então, por exemplo, todos os enterobacters são resistentes naturalmente à cefoxitina, que é um antibiótico. Entendeu? Ele já nasce assim. Todos os enterococos, eles são naturalmente resistentes, ou seja, eles possuem uma resistência intrínseca a todas as cefalosporinas, sulfas, oxacilina e clindamicina. Tá? Isso que eu estou falando para vocês de cabeça, existem regras que a gente coloca no laboratório lá de microbiologia para a gente consultar na hora que estamos lidando com a bactéria, porque são muitas regras. Tá? Então, da mesma forma que a gente viu lá o semestre passado que a gente tem que seguir um fluxograma para você chegar em determinada espécie de bactéria, quando você vai fazer um estudo de resistência bacteriana, você também vai por esse fluxograma. É bactéria tal? Quais são os antibióticos que ele tem uma resistência intrínseca? O que ele apresentou na placa? Qual foi o halo de inibição formado? E por aí você vai destrinchando o tipo de resistência que essa bactéria pode estar apresentando. Tá certo? Então, a constitutiva ou intrínseca é aquela que está no DNA impressa. Tá? Então, a bactéria ela é gerada já com essa resistência impressa.
aquela resistência que é induzível ou cromossômica. Essa aí é uma maneira muito eficaz das bactérias transmitirem os seus mecanismos de resistência para outras bactérias. E ela está principalmente relacionada ao uso indiscriminado de antibióticos. O que acontece? Nosso organismo ele tem, né, a sua flora normal, ele passa transitoriamente por infecções e nessas infecções você expõe o organismo a um antibiótico. E vez ou outra o antibiótico ele vai agir, tá? Mas pode ser que uma colônia dessas bactérias que ele está agindo comece a desenvolver um mecanismo de resistência e fique latente, tá? Ela se torna pequena, suficiente para não gerar mais um quadro infeccioso e fica ali latente no nosso organismo. Aí acabou o efeito do antibiótico, ou seja, aquela colôniazinha com milhões de bactérias ficaram ali, desenvolveram uma resistência e elas vão começar a ter contato com outras bactérias do nosso organismo. Aí o que ela vai fazer? Através de mecanismos, tá, de transmissão, que são plasmídios, pontes, outros mecanismos em biologia molecular, tá? Ela vai transportar o gene de resistência da bactéria resistente para uma bactéria que não tem resistência. Então, por exemplo, a gente tem lá, sofremos uma infecção intestinal, por exemplo, tá? Aí a gente tomou lá um antibiótico, um determinado antibiótico lá, e sarou a infecção intestinal, só que algumas bactérias ainda ficaram vivas lá, acabou o sintoma, acabou os dias lá, então você teve uma, vamos dizer assim, a sensação de cura. Aquelas bactérias remanescentes, elas desenvolveram uma resistência àquele período que você se expôs ao antibiótico. E o que ela vai fazer? Ela vai passar essa resistência para as bactérias que vão colonizar novamente ali o intestino. Então, essas bactérias que anteriormente eram sensíveis ao antibiótico, ao receber o gene da bactéria resistente, através desses mecanismos, dessas pontes aqui chamadas plasmídio, pili, então ela vai adquirir essa resistência, esse gene vai ser incorporado no DNA bacteriano e a partir do momento que ele é incorporado no DNA bacteriano, essa bactéria começa a se reproduzir e as réplicas dessa bactéria automaticamente já são resistentes. E isso por uma reação em cadeia vai passando, tá? E essa bactéria pode cair no ambiente e essa bactéria que está no ambiente vai poder passar essa resistência a outras bactérias que entrar em contato ou com outra pessoa. E a resistência ela vai sendo feita assim. Ela vai literalmente passando. É a mesma coisa que ocorreu com a pandemia do coronavírus. Se você for pensar, toda essa pandemia começou com uma pessoa. Nada mais. Bastou uma pessoa ser infectada acidentalmente ou através da teoria da conspiração lá, propositadamente, ninguém sabe, mas uma pessoa foi infectada. Essa uma pessoa passou para o mundo inteiro através de uma rede, né? Porque nós não tínhamos a possibilidade, o reconhecimento imunológico, né, sobre o coronavírus, então ele se tornou um germe que é facilmente infectante. Então a resistência ela vai passando dessa forma, bem mais lento, né, do que uma pandemia, mas basicamente ela vai passando a partir de uma bactéria que se tornou resistente para outras bactérias que não são resistentes. Fiz apenas aí uma analogia, tá certo? E depois nós temos a resistência adquirida. A resistência adquirida, a bactéria geralmente ela recebe, tá, um gene circular através de plasmídio, que ele é transportado e ele também se incorpora, tá, no DNA bacteriano
e essa incorporação faz com que as bactérias se tornem resistentes. Tá? Então, nós temos, basicamente, fazendo um resuminho aí para vocês, a constitutiva ou intrínseca, ela está relacionada ao DNA, faz parte do DNA. A induzível ou a cromossômica, você expôs a bactéria em um antibiótico, essa bactéria ficou resistente e começou a se multiplicar de forma resistente, e depois nós temos ali a terceira fase, que é a adquirida, que a bactéria resistente começa a transmitir a partícula, que é o DNA circular, contendo o gene de resistência para outras bactérias. Então, basicamente, a resistência bacteriana tem esses 3 critérios. Tá certo? Bastante importante isso aí. Oi? Ela transmite o gene que codifica a resistência para outras bactérias não resistentes. Ela transmite o gene. Ela transmite o gene que codifica a resistência de uma bactéria para outra bactéria não resistente, de uma bactéria resistente para uma bactéria não resistente. Aí o que acontece? Essa bactéria não resistente, ela vai incorporar esse material genético, tá? E a partir do momento que ela incorpora esse material genético, ela começa a se reproduzir, e ela se reproduzindo, ela vai se tornar, a prole que vai sair dali dessa bactéria vai se tornar resistente. Entendeu? Basicamente, isto. Então, alguns mecanismos básicos de resistência bacteriana. Isso aí, algumas maneiras que depois que a bactéria passou por esse processo aqui, né, que seria resistência intrínseca, induzível, adquirida, como que ela faz na prática para ela se livrar da exposição ao antibiótico. Então, nós temos ali a bomba de efluxo. O antibiótico, para ele entrar na bactéria, ele tem que entrar por um receptor. Só que esse receptor, ele tem uma válvula, vamos dizer assim, de escape. Ou seja, ele entra por uma parte e sai por uma outra. Tá? Então, essa bomba de efluxo, ela justamente faz essa retirada do antibiótico. O antibiótico, da mesma maneira que ele entra pelo receptor, ele já as bactérias, elas formam canais com que fazem que esse antibiótico seja imediatamente expulso da membrana da bactéria. Então, ela entra por um canal e já o micro-organismo já consegue expulsar essa molécula por um outro canal. Tá? Então, seria bomba de efluxo. Outro mecanismo seria a alteração da permeabilidade de porinas. O que é isso? Toda a membrana citoplasmática, ela tem, a gente estuda lá na biologia molecular, ela tem uma propriedade que é chamada permeabilidade seletiva. Tá? E essas porinas são justamente os poros que permitem que o meio externo absorva, né, o meio interno, na verdade, né, ele permite a entrada de partículas do meio externo. Tá? E quando essas partículas são antibióticos, a bactéria detecta e fecha esses poros, não deixa com que os antibióticos penetrem na membrana. Tá certo? Então, seria basicamente este. Outro mecanismo seria o sítio de ligação. Alguns antibióticos, para eles serem ativados, né, o seu processo contra o germe, ele precisa se ligar a um determinado receptor ou uma proteína localizada na membrana ou na parede celular bacteriana. Tá? O que a bactéria faz? Ela é como se fosse um esquema chave-fechadura. Se você tem uma chave que se encaixa perfeitamente e abre,
então você tem uma atividade, você tem uma ação, que seria abrir uma determinada porta. Mas e se a bactéria vai lá, você tem a chave, que é um antibiótico. A bactéria ela troca o miolo da fechadura, a chave não entra, ou seja, a porta não é aberta. Então ela não permite dessa forma a entrada e a ação do antibiótico, através da alteração do seu sítio de ligação. É o esquema chave-fechadura. Tá bom? Outro mecanismo seria a alteração de vias metabólicas. Por exemplo, uma bactéria utiliza determinado metabólico por uma via, aí o antibiótico vai lá e impede a utilização. Ela começa a utilizar o mesmo metabólico através de uma outra enzima. Entendeu? Então, por exemplo, a bactéria ela utiliza determinada vitamina ali para o seu processo. Aí o antibiótico vai lá e inibe aquela enzima que a bactéria estava utilizando. Aí a bactéria descobre uma outra enzima que permite com que ela utilize aquela mesma vitamina. Então a bactéria para ela continua a mesma coisa. Então esse aí é um mecanismo de resistência típico a sulfas, tá? Então alteração de via metabólica. E o último aí, que seria o mais importante, que é a inativação enzimática. Este aí é bastante importante, tá? Este aí é o principal mecanismo, por quê? Porque ele está envolvido a resistência das principais classes de antimicrobianos, que são principalmente as cefalosporinas, as penicilinas e os carbapenêmicos, tá? Que são aqueles primeiros que eu falei lá na frente. Então, a inativação enzimática é a produção de enzimas com a finalidade de inativar a eficiência da molécula do antibiótico através da quebra do anel. Vamos lá. Inativação enzimática, vamos lá. É a capacidade da bactéria produzir determinada enzima. Tá dando para copiar aí? Determinada enzima capaz de inativar a molécula do antibiótico pela quebra de estrutura química. Então, na prática, o que acontece? Vamos lembrar lá da cefalosporina, aquele primeiro slide lá dos antibióticos. Por isso que eu tenho que falar dos antibióticos antes de falar da resistência bacteriana. Então, é uma linha de raciocínio que depois deve ser montada, como se fosse um quebra-cabeça, né? Então, o que acontece? Aquela classe de antibióticos, aquelas classes, né, penicilina, cefalosporinas, carbapenêmicos, todas elas, a molécula dela, a molécula central, tem uma estrutura chamada anel beta-lactâmico. Por isso, todas aquelas classes são consideradas beta-lactâmicos, devido a essa estrutura central. E as bactérias, muito espertas, começaram a identificar que esses antibióticos, que são os mais utilizados, que têm menos efeitos colaterais, que têm um maior e mais direto espectro de ação, eram os mais utilizados, né? Então as bactérias começaram a evoluir no sentido de elaborar maneiras para quebrar a estrutura química desse antibiótico. Então elas começaram a produzir enzimas com afinidade por essa estrutura. E essas enzimas têm a capacidade justamente de quebrar essa estrutura. E como essa estrutura é como se fosse o coração da molécula, quando essa estrutura é quebrada, a molécula perde totalmente a sua atividade. Entendeu?
Então, a partir do momento que você quebra o eixo de um carro, o carro não consegue ir para lado nenhum. Correto? Essa molécula é como se fosse um eixo de um carro. Se você quebra ela, o antibiótico não consegue fazer o seu efeito. Então, as bactérias identificaram essa molécula comum e começaram a produzir enzimas que atacam essa região da molécula, que são o anel beta-lactâmico. E essas enzimas são chamadas, em geral, como, anotem aí, beta-lactamases. Vou até escrever aqui. Beta-lactamases. Certo? A estrutura mais importante dos antibióticos. No caso dessas classes, né, seria o anel beta-lactâmico através das beta-lactamases. Enzima, o negócio é feio. O que eu sempre falo, que eu sempre brinco, né, é que a nossa luta com os germes está perdida, tá? Enquanto nós descobrimos aí um antibiótico a cada 5, 10 anos, as bactérias descobrem múltiplos mecanismos de resistência por ano. Então, vai ter uma hora que não vai existir um antibiótico que seja eficaz, e se essa bactéria for muito agressiva, ela vai causar uma destruição em massa. Entendeu? Só que a bactéria, que diferente do vírus, né, a bactéria, o método de transmissão da bactéria é um método que não é tão fácil igual o vírus, né? O vírus é uma partícula muito menor que veicula pelo ar. Já a bactéria, você tem que ter uma fômite, né, que é uma forma de infecção direta. Então, de qualquer forma, os antibióticos, eles estão cada vez mais perdendo a sua efetividade, enquanto as bactérias vão ficando cada vez mais fortes. Então, quando você, por exemplo, você não, né? Uma pessoa cai numa UTI, fica hospitalizada. A partir do momento que você é entubado, o que acontece? Depois de um determinado tempo, é natural a flora que está ali dentro daquele hospital infectar, né, aquele paciente através desses procedimentos, que é a intubação, a ventilação mecânica, cateterismo vesical, catéter central. Então, essas regiões são regiões propícias ao aparecimento de focos de infecção hospitalar, porque esses germes moram dentro de instituições hospitalares. Eles se reproduzem ali porque ali existe várias pessoas debilitadas, expostas a diversos antibióticos, então ali é o local perfeito para eles estarem. Ali eles estão na zona de conforto deles. Ali existe uma rotatividade muito grande, então por isso que no hospital tem bactéria multiresistente. Não é todo hospital, pode ser do pior ao melhor hospital. A UTI de hospital, ela possui bactéria multiresistente. Qualquer UTI de qualquer hospital, tá? O melhor hospital é aquele que apresenta o menor índice de mortalidade devido a essas bactérias, tá? Porque todos apresentam essas bactérias. Então, são mecanismos que a bactéria desenvolve para tentar ir contra esses antibióticos. Então, as principais síndromes infecciosas, nós temos aqui, ó, esse slide aqui é muito importante, tá? Então, este aqui são as principais bactérias relacionadas, tá, às síndromes infecciosas. Então, estão aqui por locais. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem que saber qual que é a possível bactéria que vai ter no pulmão, qual que é a possível bactéria que vai ter no trato urinário, no rim. Então, esse slide aqui, ele fala tudo.
tá? Das possíveis bactérias que fazem parte da flora aqui, da flora normal, tá bom? Aqui tá vendo, ó, normal microbiota da conjuntiva. Então, o que faz parte normalmente da conjuntiva aqui são os estafilococcus coagulase negativo, hemófilos, estafilococcus aureus, streptococcus. Por exemplo, se a gente tiver uma pseudomonas aqui, nessa área, vai ser um agente infeccioso. Se tiver uma Escherichia coli aqui no olho, vai ser um agente infeccioso. Se tiver um enterococcus aqui, vai ser um agente infeccioso. Se tiver alguma dessas 4 aqui, flora normal. É aquela questão que eu falei lá, da gente saber para onde a gente corre no antibiograma, se faz ou se não faz. Por exemplo, pseudomonas no ouvido é normal. É um local que o pseudomonas está normalmente colonizando. E geralmente quando você solta no laudo pseudomonas para o médico, ele apavora. Nossa, pseudomonas? Porque pseudomonas é uma bactéria que tem uma resistência muito grande. Mas no ouvido é o local que ela mora. É o local onde ela está em equilíbrio com a nossa flora. E por aí vai. Então esse slide aqui é muito importante porque ele fala a flora normal do nosso organismo. Tá? Já esse slide aqui, ao contrário, ele fala sobre quais são as principais bactérias que causadoras de doença nas principais locais do nosso organismo. Então, nós temos aqui quais são as principais bactérias causadoras de meningite: Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenza, Streptococcus agalati, Listeria monocytogenes. Então, por aí vai. Sinusite, quais são as principais? Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza. Infecção pulmonar, Streptococcus pneumoniae. Então aqui é um mapa das bactérias com maior potencial de causar infecção. Aqui na infecção urinária, quais são as principais bactérias relacionadas à infecção urinária? Escherichia coli, outras enterobactérias, que são outros coliformes fecais, Staphylococcus saprofíticos e Pseudomonas aeruginosa. Se você achar algum deles, você tem que fazer um antibiograma, porque você tem que indicar para o médico que existe bactérias com potencial patogênico maior nessas áreas. Tá certo? Então são 2 slides extremamente importantes, não só como ensino, mas para uso profissional de vocês no futuro. Tá bom? Então guarde esses slides aí com carinho, que deu muito trabalho trazendo, achando eles, né, dessa forma e montando aí para vocês de forma que fique bem fácil o entendimento. Aqui algumas manifestações clínicas, aqui eu vou passar mais rapidinho, tá, gente? Que isso aqui é mais leitura clínica, que esse slide, essa aula aqui eu fiz lá para o pessoal também, apliquei lá no pessoal do Revalida, dos médicos que estavam revalidando diploma aqui. Eles fizeram um curso lá no hospital com a gente aplicou essa matéria lá para eles, então eu entrei aqui um pouquinho na parte médica, então aqui não vou dar muito... vamos dizer assim, importância não, depois vocês dão uma lidinha, fala dos principais sintomas clínicos, da manifestação clínica, qual que é o diagnóstico, qual possível o germe envolvido, tá bom? E aqui já entra mais na parte laboratorial, que seriam as principais resistências intrínsecas. Isso aqui não é para decorar. Isso aqui é para ajudar vocês no futuro, vocês imprimam esses slides se vocês trabalharem num laboratório de microbiologia, para vocês terem ideia daquela resistência intrínseca. Quais são as bactérias que possuem uma resistência natural a determinado antibiótico? Por exemplo, toda vez que tiver lá o Staphylococcus sp, você vai saber que ele é naturalmente resistente a esses antibióticos aí, ácido nalidíxico, ácido pipemídico. Não adianta nem testar. Por quê? Porque ele vai ser resistente. Então você vai gastar disquinho de antibiótico à toa. Staphylococcus saprofíticos, ele é automaticamente resistente a fosfomicina, novobiocina. Então, no antibiograma, tá? O ideal, antes de fazer o antibiograma, é identificar o germe. Eu sei que na prática, muitas vezes, isso não é possível. Muitas vezes, o laboratório
ele tem uma cobrança para que ele possa liberar a cultura o mais rápido possível para a tomada de decisões. Então, a gente faz o antibiograma sem saber, sem finalizar a identificação. A gente finaliza praticamente junto. Mas com o tempo, vocês vão pegando experiência que a partir do momento que você pega aquele material, você já vê aquela colônia, você sabe se ela é gram positivo ou gram negativo, você já vai direcionado ao possível germe. E com essa experiência você já tem uma possibilidade de ganhar um pouquinho de tempo, então você já monta um antibiograma mais específico àquele possível germe ali. Tá? Isso aí é tudo com o tempo, com experiência que vai ganhando. Então os enterococos aí que eu estava falando, que são as bactérias também muito resistentes, eles possuem uma resistência natural, né, intrínseca, relacionada ao seu DNA, a oxacilina, cefalosporina, clindamicina, sulfas. Então, são bactérias bastante resistentes. Klebsielas, né, Citrobacter. Então, aí estão assinaladas por cada germe as resistências intrínsecas. Vou passando aqui porque isso aí não é para decorar, e sim para uma ajuda futura. Pseudomonas, olha o Pseudomonas, quantos antibióticos o Pseudomonas é naturalmente resistente. Então, na prática, se você for fazer um isolamento de Pseudomonas previamente conhecido, né? Aquele paciente está com Pseudomonas, então você já vai direcionando ali para o isolamento do Pseudomonas. Na hora que você isolar, você for fazer o antibiograma, não adianta testar nenhum desses antibióticos aqui, porque eles são naturalmente, o Pseudomonas é naturalmente resistente a todos eles. A Acinetobacter, também outra bactéria hospitalar bastante resistente. Você vê que ele pega aqui ampicilina, amoxicilina, todas as cefalosporinas de primeira e segunda geração, nitrofurantoína, que é uma sulfa. Temos aqui o Stenotrophomonas maltophylla, que também é uma bactéria hospitalar bastante resistente. Tá aqui, ó, todos os beta-lactamos, com exceção de ticarcilina e clavulanato, aminoglicosídeos, sensível a sulfa. Algumas resistências que não são comuns de serem verificadas, também não é questão para decorar, e sim para ajudar. Toda vez que a gente tiver um Staphylococcus e tiver resistência a vancomicina, teicoplamina, linezolida, aqui são abreviações, tá, dos antibióticos que a gente usa. Vocês podem achar essas abreviações aí na própria bula do antibiograma, tá? O chamado Polisense-Dis, que ele vem com os antibióticos abreviados com o nome correspondente na frente. Eu estou falando aqui porque eu já estou tão acostumado com essas abreviações que a gente acaba decorando os antibióticos. Então aqui nós temos aqui Enterococcus, resistente a ampicilina, vancomicina, teicoplanina, linezolida. Então, Enterobacter, carbapenêmicos. Então, são resistências que são incomuns. Essas resistências incomuns, elas devem ser confirmadas, tá certo? Estudo de resistência bacteriana. Aqui já é um assunto mais da aula prática. Vou falar só rapidinho aqui para vocês, eu tenho que mostrar isso aqui para vocês mais na prática. Então, essas resistências aqui são relacionadas às resistências adquiridas, tá? Lembra que eu falei para vocês, a resistência que é induzida, a resistência que é intrínseca relacionada ao DNA, a resistência que é induzida relacionada à exposição prévia ao antibiótico e a resistência que é adquirida, que é passada através de uma partícula genética de uma bactéria para outra, transmitindo assim a resistência. Então, essas resistências aqui é relacionada geralmente à resistência adquirida. E dentro dessas resistências adquiridas, nós temos aqui a inibição enzimática. E todas essas daqui são exemplos de inibições enzimáticas, tá certo? São resistências mediadas por inibições, reações de inibição enzimática. Então aqui a ISBL, também chamado de SBL,
do inglês, né, é uma resistência onde você vai ter o aparecimento de um sinergismo, tá, entre dois antibióticos específicos. Esses antibióticos específicos, ele possui entre eles obrigatoriamente o antibiótico chamado amoxicilina e ácido clavulânico, tá? O que esse antibiótico possui de especial? Ele possui um inibidor de beta-lactamase. Então, se eu tenho um antibiótico que tem um inibidor de beta-lactamase e eu tenho um outro antibiótico onde a enzima bacteriana está agindo, quando esse antibiótico ele se difundir na placa, o que ele vai fazer? Ele vai aumentar a efetividade do outro antibiótico. Então, a gente pode ver aqui, ó, que na zona traseira do antibiótico CAZ aqui, você tem um halo pequeno e na frente você tem um halo grande. Por quê? Porque ocorreu o sinergismo, tá? Esse antibiótico aqui ele tem um inibidor da beta-lactamase e esse antibiótico aqui estava sendo inibido. Quando esse antibiótico junta com esse aqui, olha o tamanho do halo que abre aqui na frente. Então, essa zona de sinergismo é característica de resistência do tipo ESBL, tá bom? Isso aqui a gente vai ver mais nas placas. Então, eu já vou separando as placas que eu tenho lá com esse tipo de resistência, vou montar para vocês para apresentar na aula prática. Aqui vai ficar um pouco confuso mostrar para vocês, mas eu já vou adiantar, de certa forma, o conteúdo, tá bom? Então, como que a gente reporta uma resistência do tipo ESBL? A gente libera assim: cepa bacteriana sugere produção de beta-lactamase do tipo ESBL. Aí, quando a gente tem esse tipo de resistência aqui, a gente tem que ter em mente essa observação aqui. Devem ser considerados resistentes todos os antibióticos beta-lactâmicos simples, que é penicilinas, cefalosporinas, tá? Associados ou não com inibidores de beta-lactamase testados, mesmo apresentado sensibilidade in vitro. Quais são os antibióticos de escolha nesse caso? A gente tem que escolher os carbapenêmicos, que são aqueles mais fortes que eu mostrei lá no primeiro slide. Então, quando vocês assistirem essa aula novamente, vocês vão lembrar lá da primeira parte dos antibióticos que eu falei. Por isso a importância de falar dos antibióticos primeiro. Pode ser sensível, no entanto, a piperacillina e tazobactam, que é uma penicilina associada a um inibidor de beta-lactamase. Tá bom? Então, essa seria a resistência do tipo ESBL. Beleza? Aqui, eu vou falar esse último tipo de resistência aqui para terminar, porque senão o assunto vai ficar muito extenso e vocês talvez não absorvam de maneira satisfatória. Vai confundir, né? Então, é muita informação. Acaba sendo muita informação e acaba que confunde tudo depois. Então, aqui o AMP-C é um outro tipo de resistência, tá? Só que essa resistência aqui é uma resistência induzível. Lembra que tem lá a que faz parte do DNA, que é intrínseca. Nós temos a induzível, que é quando você tem uma exposição ao antibiótico, e depois nós temos a adquirida. Então, essa aqui é uma resistência induzível. Ela está presente no grupo de bactérias conhecido como CESP. O que significa isso? CESP, C de Citrobacter, E de Enterobacter, S de Serratia, P de Proteus. Não, de Providência, desculpe, tá? Então, esse que é o grupo de bactérias que geralmente produz esse tipo de resistência. Então, a cepa bacteriana pertencente ao grupo CESP, ela tem um potencial já, quando ela é exposta a um determinado antibiótico, tá? Uma cefalosporina, por exemplo, um beta-lactâmico, ela começa a produzir
gradativamente essa enzima que vai inativar esse antibiótico. Então, o que acontece na prática? Às vezes, no primeiro e no segundo dia, o paciente fica bem. No terceiro dia, ele volta a piorar. Por quê? Porque a bactéria começou a ser exposta ao antibiótico e começou a induzir a resistência nela. Então, lá para o terceiro dia, o antibiótico já começa a não fazer efeito. É a hora de trocar. Entendeu? Então, no antibiograma, ele é visualizado dessa forma aqui, uma zona de achatamento. Enquanto o SBL aqui a gente tem uma zona de sinergismo, tá vendo? Um aumento, o SBL é o contrário, o AMP-C é o contrário, você vai ter um achatamento. Quando você expõe, a bactéria produz mais enzima e ela gera esse achatamento aqui no halo de inibição. Deu para ver a diferença? Então, como que a gente reporta? Cepa bacteriana sugere produção de beta-lactamase AMP-C. O que a gente deve tomar como conduta? Não utilizar cefalosporinas de segunda e de terceira geração. Por isso que eu falei das gerações das cefalosporinas. A quarta geração já seria utilizado para determinados tipos de bactérias multiresistentes. É aqui que entra. Então, a droga de escolha seria a cefepime, que é uma cefalosporina de quarta geração, quando a gente entra em contato com essa bactéria produtora de AMP-C, que tem esse achatamento aqui no antibiograma. Então, é isso que é a importância de interpretar o antibiograma juntamente com o tipo de antibiótico que está sendo utilizado. Beleza? Então, eu acho que eu vou parar por aqui, porque senão eu vou dar um nó na cabeça de vocês. Eu acho que já adiantei bastante o conteúdo. Então, dessa forma, eu fico aqui agora à disposição para tirar dúvidas. E aí? Vou terminar a gravação aqui.